Na Grécia Antiga, Platão usava a palavra cibernética para descrever a arte de pilotar navios, sabe, de guiar homens. Sim. E o mais louco é que milênios depois, muito antes da gente sequer imaginar computadores ou inteligência artificial, essa mesma palavra virou a base filosófica de um dos sistemas de avaliação escolar mais debatidos. Nossa, verdade. É uma transição de conceito muito brutal, né? Exatamente. E para o nosso mergulho profundo de hoje, a nossa missão é desbravar justamente esse conceito denso, guiados pela jornada de um estudante real, o Alexandro, lá do curso de licenciatura em matemática do CEDERJ da UF, focado na prática de ensino. O nosso objetivo hoje é dominar a noção do que a academia chama de avaliação para recuperação com retroações sistemáticas. O que é fascinante aqui é que quando trazemos esse termo cibernética para o ambiente escolar, a gente está essencialmente falando de controle de rotas. Exato. Porque, tipo, na engenharia, a cibernética lida com os sistemas que se autorregulam por feedback. Então, na educação, sob uma visão mais objetivista, isso vira um modelo que tenta garantir que o ensino seja ajustado o tempo todo, para o aluno não se desviar da rota. E usar a matemática como laboratório para isso é perfeito, né? Já que é aquela disciplina vista sempre com uma lente de exatidão implacável. Mas, certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque essa ponte entre pilotar um navio grego e ensinar álgebra, sabe? Precisa ficar clara para quem nos ouve. Eu gosto muito de pensar nisso usando uma analogia de um aplicativo de GPS. Interessante. Como assim? Tipo um GPS, mas com regras mais rígidas. Não é aquele do carro que recalcula a rota freneticamente a cada curvinha errada. A avaliação com retroações sistemáticas funciona baseada em praças de pedágio estratégicas. Ah, entendi. Pontos de parada específicos. Isso. O percurso tem os pontos de entrada, que é o contato inicial com a matéria, os pontos de passagem na hora dos exercícios e os pontos de saída, que são as provas finais. A regulação, aquele puxar de volante, só acontece de fato nesses pedágios. Essa imagem dos pedágios ajuda demais a visualizar a teoria. E quem dá a base para essa mecânica toda são figurões da pedagogia, tipo Bonió e Vial nos estudos deles de 2001. Lembro de ler sobre eles nas fontes. Pois é, eles classificam esse modelo estritamente como uma avaliação formativa. E formativa no sentido literal da palavra, ela dá forma, ela regula a formação. O objetivo não é só dar a nota, é adaptar o ensino para garantir o aprendizado. Não é punitivo, né? Exato. E o Perrenot, em 1999, complementa isso de um jeito super pragmático. Ele diz que o que faz a avaliação ser formativa não é a prova em si, é a intenção. A intenção do professor, no caso? Sim, a vontade genuína de ajudar no desenvolvimento do aluno dentro de um projeto. A avaliação precisa retroagir, ou seja, ela tem que voltar com um impacto real no aprendizado. Tá, mas aí eu te pergunto, como essa retroação rola na prática? Porque ter intenção genuína é lindo, mas no caos de uma sala cheia de adolescentes, a intenção tem que virar método. Com certeza. E é aí que entra o modelo escalonado do Alau. Ah, o estudo de 1983, certo? Esse mesmo. O Alau divide esse processo do pedágio, digamos assim, em 3 etapas supermetódicas. A primeira é a coleta de informações. O professor não olha só para a nota final. Ele recolhe os dados sobre o que o aluno achou fácil, onde ele travou. E a segunda etapa? A segunda é onde o desafio real acontece. É a interpretação. Porque constatar o erro é fácil, né? Difícil é criar a hipótese do porquê daquele erro. Me dá um exemplo prático de matemática disso. Imagina um aluno resolvendo uma equação de 2º grau. Ele faz todo o raciocínio da fórmula de Bhaskara, a lógica está ali, ele entendeu as raízes, mas na última linha... Ele erra uma conta de menos básica. Clássico. Exatamente. Ele chega no resultado incorreto. Numa visão cibernética rígida e cega, o diagnóstico seria apenas, olha, ele desviou da rota, errou. Mas a interpretação cuidadosa do Alau diria que a falha não é algébrica, é uma lacuna básica de aritmética. Nossa, e isso nos joga direto para a terceira etapa dele.
a tal da adaptação das atividades, que no fim das contas é a retroação sistemática nua e crua. Sim, se o problema foi a subtração, a recuperação não pode ser o professor dar a aula de Bhaskara inteirinha de novo. Tem que ser uma intervenção cirúrgica ali na aritmética. É otimizar a energia, sabe? Estancar a hemorragia cognitiva logo que ela aparece. Espera um pouco, porque ouvindo a gente falar assim, parece um sistema à prova de balas. Parece, né? Uma medicina preventiva perfeita. Mas, se no papel essa avaliação cibernética é tão maravilhosa, por que a pedagogia moderna bate tanto nela? A resistência nas fontes é gigantesca. Isso levanta uma questão importante. A oposição vem porque, sistemas mecânicos ignoram a complexidade do cérebro humano. A crítica é que esse modelo vira uma regulação para conformidade, sabe? Como assim, conformidade? Ele assume que a rota do professor é a única certa e que o aluno só tem que replicar sem desviar 1 milímetro. Isso poda o desenvolvimento. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo agora. Manda. Pensando em matemática, que é uma ciência exata, se um engenheiro erra um cálculo estrutural, o prédio cai, certo? Com certeza. Então, se o aluno acha um valor completamente errado, ele cometeu um desvio sim. Qual é o problema de regular esse aluno para ele entrar em conformidade com o resultado correto? Esse é o centro do debate. Claro que a matemática tem verdades absolutas. O prédio não pode cair. O problema que os teóricos apontam não é querer o acerto, mas a obsessão por um caminho pré-fabricado. Entendi. A jornada importa. Muito. O Boniol e o Vial alertam que, nesse extremo, o professor vira um condutor de máquinas robotizadas. O sucesso do sistema fica mais importante que o aluno, e qualquer raciocínio diferente vira um erro a ser deletado. Nossa! O Albrecht, lá em 1991, vai além. Ele diz que essa mecanização mata a pesquisa, mata a invenção, vira só controle disfarçado de ensino. O aluno fica dócil, só tentando adivinhar o que a máquina quer. É uma mudança de perspectiva brutal. É tipo programação, né? No modelo cibernético, se o código dá erro, o sistema trava e apita falha. Mas e se aquele erro, na verdade, for o começo de uma lógica nova do aluno? Exato. É o que as nossas fontes chamam de releitura do erro. O Charles Hadi fala muito disso no livro Avaliação Desmistificada. Ele diz que o erro não é um absurdo, ele traz o conceito de erro lógico ou construtivo. E isso muda tudo. O cérebro não erra de sacanagem. Ele erra aplicando uma lógica que ainda está capenga. Se a resposta matemática é bizarra, existe uma estrutura mental frágil ali por trás. Ele está tentando tatear o conhecimento. Exatamente. Pela lente construtivista, o erro é sintoma de inteligência funcionando, não desvio cibernético. É o esforço cognitivo que tem que ser moldado. Mas para decodificar esse erro construtivo, o professor precisa de algo que a máquina não tem, que é a afetividade. Com certeza. O material traz a pedagoga Mary Abramovich e ela bate muito nessa tecla. A dialética entre o cognitivo e o afetivo é muito real. A frustração de uma prova de matemática trava o cérebro. A afetividade é o motor, né? Mas a Mary também dá um alerta vermelhíssimo sobre a distorção construtivista. Ah, sim. O perigo da benevolência. Exato. Tem educador que descobre que o erro é construtivo e cai na armadilha da passividade. Ah, o erro faz parte, não vou corrigir para não traumatizar. A famosa conivência disfarçada de empatia. E o resultado é catastrófico. Alunos chegando no final do ensino fundamental sem saber escrever ou raciocinar direito. Tudo porque a escola viu o erro com afeto, mas não usou como diagnóstico para intervir. Nossa, e isso puxa a gente violentamente da teoria para o chão de giz da escola pública. Sem dúvida. Porque na academia, debater erro lógico é lindo. Mas na realidade, o estudante Alexandro que guia nossa análise hoje traz um choque de pragmatismo. Ele diz que o ponto fraco gritante de tentar fazer essas 3 etapas do Alau é a sobrecarga massacrante. E ele está coberto de razão. Como é que um professor faz uma coleta minuciosa, interpreta o erro de cada cérebro individualmente e adapta a aula numa sala com 40, às vezes 50 alunos? Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê o ponto de ruptura do nosso sistema educacional. A teoria exige uma tutoria que o volume de alunos simplesmente não permite. É impraticável. E como as escolas tentam resolver isso historicamente?
com a famosa e inútil semana de recuperação. Aquela no fim do ano, que tá todo mundo exausto, odiando estar ali. Essa mesma. É o ápice da ilusão cibernética. Condensar meses de lacunas cognitivas em 3 dias de aula estressada. O que a gente está recuperando aí? O conhecimento ou só a nota para bater a burocracia do sistema? Quase sempre é só maquiagem de nota, né? Mas as fontes, graças a Deus, não nos largam só com o problema. Elas trazem estudos de caso reais. Lembra do Maurício? Ah, o professor de matemática, claro. Ele deu um teste para 40 alunos, 28 foram super bem, 3 foram medianos e 9 foram mal. E o detalhe é que esses 9 erraram basicamente as mesmas questões, a 4 e a 5. Então, o que o Maurício faz sem ignorar os outros 31? É um ótimo exemplo de diagnóstico. O erro foi bem localizado num conceito daquelas 2 questões. O Maurício não pode parar a turma inteira e dar aula do zero de novo. Ia matar a turma de tédio. E os que não entenderam iam continuar a sem entender, porque a primeira explicação não funcionou para eles. Ele precisa de estratégia. E logisticamente, com 40 alunos ali, como ele faz? Descentralizando. Ele pode passar desafios mais avançados para os alunos que foram bem ou colocar eles para ensinarem uns aos outros. Enquanto isso, ele puxa aqueles 9 para uma intervenção curta, super focada. Uma adaptação dual na vida real. E isso, usando metáforas novas, outro material, é o limite do possível. Tá, mas agora eu vou jogar uma bomba. E o caso da Alessandra, a professora de biologia? Ali não foi um ajustezinho de rota, não. Nossa, ali o barco afundou mesmo. A prova valia 10. 18 alunos tiraram entre 0 e 2. 14 ficaram entre 2 e 4. A turma quase inteira reprovou feio. Num cenário desses, separar grupinho não resolve. O que a teoria manda fazer? Ali, exige muita coragem do professor. Quando quase 100% da turma fracassa, o problema não é o aluno, é a estrutura. A prova perdeu a validade. O erro foi dela. A Alessandra precisa avaliar a si mesma. A linguagem da prova estava impossível. Ela cobrou algo que não foi ensinado daquele jeito. Então, antes de retroagir com o aluno, ela retroage com o próprio trabalho. O diagnóstico acusa uma falha grave de comunicação ali. Precisamente. A avaliação formativa regula o aluno, mas tem que regular quem ensina também. Por isso que pulverizar as provas é o segredo. Pulverizar. Em vez de uma prova gigante bimestral que decide a vida de todo mundo, fazer avaliações menores o tempo todo. Assim a recuperação vira orgânica, e não aquele tribunal do fim do ano. Então, o que tudo isso significa? Significa que a aula tem que ser planejada já contando com esse tempo de ajuste de rota. Sem esse planejamento de tempo, toda essa teoria linda vira só discurso. Exatamente. Vira utopia. Olha, a nossa jornada hoje foi densa, sabe? Saímos do Platão e fomos até as planilhas de nota do Maurício, da Alessandra e do Alexandro. Foi uma viagem e tanto. E o grande insight que fica para quem nos ouve é essa urgência de reconciliar a escola, desconstruir essa visão mecânica, cibernética, abraçar o erro construtivo. Tudo isso tem uma meta só: acabar com o divórcio secular entre ensino e avaliação. Muito tempo a gente tratou ensinar e avaliar como coisas opostas, e não dá. A única vítima desse divórcio é o aluno, né? Quando a avaliação deixa de ser sentença e vira um diagnóstico a favor do ensino, a escola inteira respira melhor. Com certeza. E isso vai muito além dos muros da escola. Deixa uma provocação final aqui para os nossos ouvintes. Quando a gente erra na vida adulta, sei lá, aprendendo um idioma ou no trabalho... Pois é. Como a gente se trata? A gente se pune de forma cibernética, exigindo excelência imediata? Ou a gente consegue ter a maturidade de ver aquele tropeço como um erro construtivo, mostrando que o nosso cérebro está evoluindo? Fica a provocação. Disciplina pedagógica não é perfumaria. É a essência do professor que faz a diferença. Aprender, refletir, compartilhar, pois quem ensina aprende 2 vezes. Inspire, inspire-se.